venho vos proclamar um convite à gratidão através do serviço. Quero convidar os amados irmãos para a leitura no livro do Deuteronômio, capítulo 28. Faremos a leitura a partir do verso 1, os irmãos que quiserem acompanhar. Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 1. As Bíblias, normalmente, elas têm um título, né? Esse título, ele não faz parte dos originais, mas é uma forma de nós acharmos aqui em cada posição bíblica um tema, um assunto para consulta, para lermos, né? E o título na minha está: As bênçãos decorrentes da obediência. Vamos fazer essa leitura, convido os amados irmãos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quero fazer uma parte aqui. Se atentamente ouvires, com atenção. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos. Quero fazer outra parte. Tendo o cuidado, a diligência, a gratidão a Deus em guardar esses mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quero fazer uma outra parte. Não é você que vai correr atrás das bênçãos. Você será obediente. As bênçãos virão até você e te alcançarão. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das suas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Aqui eu quero fazer uma parte também. Muitas pessoas seguem falsos deuses, sem sequer sabendo que estão seguindo falsos deuses. Quero convidar a amada igreja do Senhor para a leitura também de Mateus, capítulo 18, Evangelho de Mateus,
capítulo 18, Evangelho de Mateus, capítulo 28, faremos a leitura do verso 18. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ainda quero convidar os amados irmãos, a Santa Igreja de Cristo, para a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores à sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Convido a Santa Igreja para uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, Deus grande, altaneiro, sublime, Pai das luzes, Senhor de toda a glória, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor está no seu santo templo, e seu povo está reunido em culto, Deus, te louvando e te adorando. Nesse momento, Senhor, estamos diante da tua santíssima palavra. E eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. Senhor, para que nós possamos ser instruídos, Deus, pela tua santa palavra, é necessário que teu Santo Espírito nos ilumine esta palavra já revelada. E eu rogo ao Senhor, ó Deus, eu clamo a Ti, que nesse momento eu diminua, que nesse momento eu desapareça, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor da história, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Senhor do universo, que vem vencendo e para vencer, e que na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, a Ele toda a glória. Nós lemos aqui 3 textos. O primeiro texto que nós lemos, em Deuteronômio 28, fala de bênçãos decorrentes da obediência. E nós vimos aqui que a proposta de Deus
para a humanidade que ele resgatou, formando assim o seu povo, a sua igreja, é a obediência. E nesta obediência é que Deus abençoa o seu povo, de tal forma que este povo não precisa ficar correndo desordenadamente, sem enxergar, sem entender para onde está indo, correndo atrás de bênçãos e benefícios. Porque a palavra de Deus nos instrui, através do próprio Deus, que as bênçãos são decorrentes da obediência. E essas bênçãos virão e nos alcançarão. Ora, aquele que fez a promessa providenciará os meios de a cumprir. A nós não compete questionar como Deus fará isso na minha vida. A nós nos compete obedecer ou não. E em Deuteronômio 28, então, o Senhor Deus nos revela que existem bênçãos decorrentes da obediência. Lemos também em Mateus 28, a partir do verso 18, quando o Senhor Jesus Cristo já havia ressuscitado, permaneceu 40 dias instruindo o seu povo, instruiu os seus apóstolos, como vemos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 1 a 3, ou de 1 a 5, não me recordo bem. Ele instruiu os seus apóstolos para lançarem os fundamentos doutrinários da igreja. E quando ele estava sendo assunto aos céus, suas últimas palavras antes de subir aos céus, foi uma ordem para a igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis a promessa de abençoar de acordo com a obediência, e eis a ordem a ser obedecida. Mas o que fazer diante disso? Então nós lemos o texto de Lucas, a missão dos 70, onde o Senhor Jesus nos ensina como sermos obedientes, para que essas bênçãos decorrentes da obediência venham sobre nós e nos alcancem. E eu quero meditar com os irmãos acerca desta passagem onde o Senhor Jesus envia esses 70. Se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, eu gostaria que acompanhassem aqui em Lucas, capítulo 10. Veja o verso 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Veja como Deus é generoso. O homem, ele é salvo e continua vivendo aqui. O homem é alcançado pela graça, ele se converte, ele se submete a Cristo, ele encontra a sua salvação eterna, mas Deus não o tira daqui. Deus o mantém aqui. E Deus o mantém para servir, porque é através desse serviço que ele será abençoado. Então Deus mantém este homem e o comissiona, dá uma missão a ele. E ele então, quando o Senhor Jesus chama esses 70, o Senhor Jesus está mostrando na prática como a sua igreja deveria agir ao longo das eras, dos séculos, das gerações que viriam. E então o Senhor Jesus, mostrando na prática, ele diz aqui: ide de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade. Quando nós falamos de Cristo para alguém, quando nós vamos falar do amor do reino de Deus, quando nós vamos falar da necessidade que as pessoas têm do arrependimento, de arrepender-se dos seus próprios pecados e submeter-se a Cristo, nós estamos precedendo Cristo na vida daquela pessoa. Quando nós nos aproximamos de alguém, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a zombarias, muitas vezes somos recebidos de forma hostil, mas quando nós chegamos e falamos aquela mensagem do amor de Cristo, e a mensagem de Cristo, a semente da palavra, é lançada no coração daquela pessoa, nós estamos precedendo Cristo ali.
Porque primeiro é lançada a semente, como o pastor falou aqui da semente, né? O pão se come, a semente se planta. Primeiro é lançada a semente, segundo a parábola do semeador. E depois essa semente vai frutificar. E o Espírito Santo, que é o agente santificador e regenerador, apresentará Cristo no coração dessa pessoa. Fará essa semente desta palavra produzir a 30, 60 e a 100 por um. Então Deus é tão generoso que Ele nos chama, Ele nos tira daquela situação de miséria espiritual e nos torna agora um agente da sua palavra. E quando nós vamos levar esta palavra redentora, essa palavra transformadora, regeneradora, nós estamos precedendo Cristo na vida de alguém. Depois vem o verso 2, que diz assim: ele fez a seguinte advertência. Observe que aqui é uma advertência. Não é apenas uma informação, não é apenas uma comunicação, não é algo apenas para nós ouvirmos, mas é algo para sermos advertidos. Uma advertência, existe um tom formal, existe um tom mais expresso, existe um tom mais rigoroso, onde nós devemos tomar atenção sobre isso. Não é apenas uma informação, é uma advertência. E ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Bem, nós estamos entendendo que existem bênçãos decorrentes de obediência. Nós estamos entendendo que nós estávamos em miséria espiritual, afastados de Deus, destituídos da sua glória, com uma condenação evidente, e era apenas questão de tempo para sermos lançados uma eternidade inteira de sofrimentos, longe de Deus, mas sem mérito nenhum pessoal ou próprio, fomos alcançados por Deus. E agora nós estamos entendendo que existe uma ordem de ir para levar esta mensagem do reino e preceder Cristo na vida das pessoas. E aí então vem uma advertência, e nessa advertência também tem uma ordem. Orai. A advertência é: a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Mesmo no mundo onde existem bilhões com B, de cristãos, são poucos os trabalhadores. São poucos os trabalhadores. E aí, ele faz essa advertência: orai para o Senhor da seara, que envie trabalhadores. Queremos ser obedientes e fiéis, então nós devemos orar, e orar todos os dias, para que Deus envie trabalhadores, para nos ajudarem nesta obra, porque são poucos os trabalhadores, e há muita coisa a ser feita. Como o próprio pastor disse aqui, a empatia com os que estão longe. Nós pregamos para os que estão longe, pregamos para os que estão perto, atendemos os que estão perto, atendemos os que estão longe, e de madrugada, e de dia, e de noite, há muita coisa a ser feita. É necessário trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Eis a empatia e eis a obediência. Peça a Deus que envie trabalhadores, que nos ajudem nessa seara imensa, porque o tempo está próximo. Assim você estará obedecendo a Deus. Mas se você quiser ser um cristão mesmo, valoroso, de amor, de entrega, um cristão de pele, um cristão de marca, um cristão autêntico, um cristão que diga: eis-me aqui, Senhor. Seja você a resposta da oração de alguém que está orando para que o Senhor envie trabalhadores para a seara. Você também deve orar, mas seja você a resposta de oração, porque eu posso afirmar, como o pastor Jorge também pode afirmar, eu tenho certeza, não perguntei isso para ele, mas eu tenho certeza que ele vai afirmar também, que
todos os pastores precisam de trabalhadores. Todos aqueles que servem a Deus precisam de cooperadores. Os apóstolos precisavam. Cristo, no seu ministério terreno, precisou. Todos precisamos, porque nós não somos um exército de um homem só. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Mas, se você quiser de fato se envolver com o Senhor da seara, a ponto de dizer, eis-me aqui, seja você a resposta de oração daqueles que estão clamando, porque precisam de trabalhadores para auxiliar na obra. Verso 3 também nos traz uma advertência, e diz assim, ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ele quer dizer que o terreno a ser percorrido muitas vezes será hostil. Muitas vezes somos recebidos de forma hostil. Muitas vezes existem muitas pessoas que odeiam Cristo. Existem muitas pessoas que odeiam a igreja. Existem muitas pessoas que estão na igreja e odeiam os irmãos. Existem muita hostilidade. Mas eu quero dizer duas coisas para você. A primeira é que quem foi o mensageiro de Deus para trazer a mensagem da salvação eterna para você, passou por hostilidades. Um dia teve coragem, se encheu de coragem e resolveu ser a resposta de oração de alguém, e chegou essa mensagem até você de alguma maneira, porque alguém se esforçou para que essa mensagem chegasse até você, e essa pessoa passou por hostilidade. A segunda coisa que eu quero dizer é que, embora esse versículo superficialmente possa parecer assustador, esse versículo é motivo de darmos glória a Deus, porque ele vai dizer o seguinte, ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Eu quero dizer que o cordeiro general é leão. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como foi o louvor que cantamos aqui. O leão ruge e a terra estremece. É este cordeiro que é leão, que está enviando e que prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias inclui quando você estiver no meio dos lobos, e quando você estiver em meio a pessoas que te tratam de forma hostil, não tenha medo, porque este cordeiro, de fato, ele é o leão que ruge e a terra estremece. Depois no verso 4, a passagem diz o seguinte, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. A ninguém saudeis pelo caminho. Não se envolva com conversas frívolas e inúteis em meio à missão. Você tem uma missão a ser cumprida, que é ser instrumento de Deus para resgatar vidas de pessoas que estão destruídas e em miséria espiritual. Você foi chamado e enviado para ir buscar essas pessoas. Essa missão é urgente. Essas pessoas estão sofrendo. Não há tempo de parar pelo caminho e ficar saudando pessoas com conversas frívolas, inúteis, enquanto pessoas estão sofrendo, e eu sou o portador da mensagem da vitória, a mensagem da libertação. Então ele fala, a ninguém saudeis pelo caminho. E ele diz aqui, não leve nem bolsa nem alforge. Existe uma diferença. Muitas pessoas pensam, perdão irmãos, muitas pessoas pensam que bolsa e alforge seja a mesma coisa, mas não é. O alforge era usado, eles usavam para levar pertences pessoais, e a bolsa para levar dinheiro. E Cristo, ele fala, não leve bolsa nem alforge. Você não vai precisar nem de objetos pessoais, nem de dinheiro,
porque Cristo é o suficiente para te suprir em toda a caminhada. Aqui quer dizer o seguinte: dependência total de Deus. Quando vamos fazer esta obra de Deus, a nossa confiança, ela não está nos homens, e nem deve estar, porque os homens falham. A nossa confiança está na rocha eterna, que se chama Cristo. Então a dependência é total de Deus. E diz aqui: nem leve sandálias, vá com a sandália que você está. Isso daqui é uma prova que aquele que te chamou, ele é suficiente para te manter na caminhada. Lembra quando Deus libertou o povo da escravidão egípcia? E eles saíram, e os egípcios atrás, e eles atravessaram o Mar Vermelho. É bem interessante, porque quando eles chegam diante do Mar Vermelho, Moisés, que foi levantado por Deus para libertar o povo, Deus, quando apareceu na sarça que ardia e não se consumia, Deus falou para Moisés: eu vou te levantar como libertador do povo, você vai libertar o povo. Deus determinou isso. Então houve todo aquele processo ali com o faraó, e quando eles saem do Egito, o faraó então resolve colocar o seu exército, carros e cavaleiros e homens extremamente armados, e a sua força bélica, para ir atrás de um povo que era escravo até outro dia. E eles chegam então na frente do Mar Vermelho, e Moisés olha, e na frente tem um mar, e atrás tem simplesmente a maior potência da sua época, que eram os egípcios. Aparentemente não tem saída para isso. E Moisés então ele faz o que eu creio que qualquer um de nós faria. Ele clama a Deus, eu clamaria. Mas surpreendentemente a resposta de Deus é: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E por que Deus falou isso? Porque lá atrás, na sarça, Deus havia falado para Moisés: eu te levantei para libertar o povo. Já foi determinado, o sucesso da missão já está determinado. Isto vai acontecer, porque não depende do Moisés, depende daquele que o enviou, daquele que o comissionou e daquele que o chamou. Uma coisa que eu sempre falo: você olha para a sua vida e você pode ver impossibilidades, mas você pode, sabe por quê? Porque Deus é todo poderoso, e porque Deus pode, nós também podemos, porque é Ele que nos envia, comissiona e capacita. De nós mesmos nós não podemos, mas nós podemos, porque Ele pode, porque Deus pode. Então Deus fala para Moisés: por que clamas a mim? Já dei a palavra. Aqui Deus fala: bênçãos decorrentes da obediência. Por que clamas por bênçãos? Já determinei, já dei a palavra. Marche, siga em frente, que essas bênçãos virão e te alcançarão na tua obediência. E Moisés então ele bate o cajado no mar, e o mar se abre, e eles atravessam com pés enxutos e caminham 40 anos no deserto, sem sequer que suas sandálias estraguem. E Jesus fala aqui, nessa missão: não leve outro par de sandálias, porque aquele que te envia é poderoso para te sustentar em todas as situações. E vemos aqui ainda o verso 5 e o verso 6. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. O que quer dizer isso? Isso aqui é só um cumprimento? É bonito e devemos fazer isso, é claro. Desejamos a paz do Senhor para as pessoas. Mas o que quer dizer isso? Se houver ali um filho da paz, o que será que isso quer dizer? Quer dizer que nós lançamos a semente como qualquer semeador, e ele não sabe qual semente irá produzir ou não. Porque o que vai acontecer com aquela semente vai acontecer no seio do solo, no meio do solo, e ele não pode ver o que está acontecendo. E ele lança sementes,
e ele não sabe qual irá prosperar e qual não irá prosperar, qual vai vingar e qual não vai. Nós lançamos a semente da palavra de Deus, mas nós não sabemos quem irá rejeitar, quem irá zombar, quem irá se desfazer dessa palavra. Mas nós também não sabemos em qual terra fértil ela vai cair e qual pessoa nós estamos sendo usados como instrumentos para que o Rei do Universo tire aquela pessoa da miséria espiritual que ela está e restaure a vida daquela pessoa. Então, aonde você estiver, fale da paz de Cristo como um mensageiro. No período medieval, quando o rei ia para uma batalha, naquela época não tinha WhatsApp, obviamente, não tinha celular, não tinha telefone, nem telégrafo tinha. Então, quando ele precisava avisar a nação que ele venceu a batalha e que ele conquistou uma nova nação, ou que ele libertou a nação das mãos dos opressores, ele mandava um mensageiro. E o mensageiro era alguém de confiança, não era qualquer pessoa. Era alguém de confiança que ia relatar exatamente o que o rei falou. E ele mandava então um mensageiro, e o mensageiro chegava na nação e dizia com detalhes exatamente o que o rei falou. Conquistamos a nação, libertamos o nosso povo, vamos prosperar agora, nós vencemos. Porque o povo não sabe se o rei morreu, se o rei não morreu, o povo não sabe nada, até que chegue o mensageiro. Nós somos o mensageiro da palavra, e nós levamos essa palavra. Nós não sabemos aonde estão os filhos da paz. É como se os filhos da paz tivessem um estupim por dentro, e quando nós lançamos a paz do Senhor aonde chegamos, nós riscamos os fósforos. Se houver um estupim ali, vai acontecer uma explosão dentro dele e vai libertar ele. Se não houver o estupim, ele vai rejeitar. Mas não se preocupe, porque se ele rejeitar, essa paz voltará sobre você. Você continuará sendo guardado, abençoado, agraciado por Deus, porque Ele não vai te enviar e te abandonar ali. Eis que estarei convosco todos os dias, até mesmo em meio aos lobos, até a consumação dos séculos. Verso 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. E o verso 8. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos foi oferecido. Seja humilde na caminhada. Não exija caprichos. Não faça exigências para servir o Rei do Universo. É um privilégio por si só, o Rei do Universo confiar nas tuas mãos tal importante e útil missão, tal nobre missão. E Ele vai galardoar, Ele vai recompensar. Portanto, não exija dos homens que cumpram os seus caprichos pessoais. Simplesmente vá, e o que eles te oferecerem para comer, você coma. Se houver picanha ali, come picanha. Se houver cenoura e cebola, come cenoura e cebola. Porque o Senhor que te enviou, Ele não te enviou para que você exija luxos ou caprichos das pessoas, mas Ele te enviou como instrumento nas mãos do Rei do Universo para alcançar a cada um. Seja humilde, não se preocupe com as pessoas falam. Acho que até que o pastor falou algo parecido aqui também. Olha só, o sucesso ou o fracasso de uma missão cristã não se mede por números, ou por quantidades, ou por aparências, mas se mede por fidelidade. Fidelidade e obediência. E é assim que é. E aí, seja humilde e vá. E chega aqui, verso 9. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo
o reino de Deus. Quando lemos aqui, curai os enfermos que ela estiver, nós imaginamos paralíticos em cadeira de rodas, coxos, cegos, leprosos, porque há uma tendência na Bíblia, no Antigo Testamento, né, em que Jesus, os apóstolos, curavam pessoas com essas enfermidades. Tá? Sim, essas pessoas também serão curadas pela palavra de Deus. Mas aonde você for, curai os enfermos espirituais, os enfermos emocionais, aquelas pessoas que estão com a alma gelada, aquelas pessoas que estão querendo desistir de tudo, aquelas pessoas que estão com pensamentos suicidas, aquelas pessoas que estão contrariadas com a sua própria vida, decepcionadas, frustradas, tristes, desoladas, abandonadas. O sentimento do abandono é um dos sentimentos mais cruéis que existe e devasta o emocional de uma pessoa. Vai lá e cura essas pessoas com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para curar essas pessoas. Eu já sou um homem velho, embora não aparente. Não posso mentir, estou aqui no púlpito. Eu sou um homem velho, como vocês estão vendo. E eu nunca vi nada tão poderoso em toda a minha vida quanto a palavra de Deus. Quantas vezes no meu quarto escuro, você pensa que Jesus andou sobre as águas, movendo o sobrenatural, só naquele dia que os apóstolos viram ele ali? Ele move o sobrenatural quando você está no seu quarto escuro, sozinho, que você não sabe como será o teu dia de amanhã, você não tem a menor noção de como vai resolver a tua vida, do que vai acontecer, e você está desolado, triste, não consegue dormir, aflito, angustiado, e você ajoelha no seu quarto, e você pega a palavra de Deus, e Ele move o sobrenatural, como Ele moveu aquele dia andando sobre as águas. Ele move o sobrenatural para ir até você, onde você está. Chegai lá e cura os enfermos, porque eu te garanto que haverão enfermos para Ele cuidar. E quanto mais essa sociedade que nós vivemos está moderna e longe da moral e dos padrões de Deus, mais enfermos emocionais existirão. Muito mais. Pessoas que não dormem se não tomaram um remédio. Muito mais. Pessoas que não vivem mais, que não têm mais alegria de viver. Vai lá e cura essas pessoas. Mefibosete tinha 5 anos. Ele era neto do rei. O seu avô Saul e o seu pai Jonatas foram mortos no mesmo dia. E ele era um príncipe, que ele veio da família real. E a mulher que cuidava dele, tentando protegê-lo, ao fugir, deixou ele cair. E na queda, ele quebrou os 2 tornozelos e ficou coxo. Naquela época, não havia recursos da medicina como existem hoje. E as pessoas com esse tipo de problema, como ficou Mefibosete, é triste até de falar, mas era um fato que acontecia, né? Era uma pessoa considerada inválido para a sociedade. E Mefibosete, então, ele perdeu toda a sua realeza, ele perdeu o seu avô e seu pai, e ficou um inválido social no mesmo dia. E ele então não morava mais em palácios. Ele foi levado a morar num lugar chamado Lodebar, que era um lugar periférico, distante, longe. Ali viviam pessoas foragidas da justiça, prostitutas, ladrões, pessoas que viviam no submundo. E Mefibosete teve que sair da sua vida de realeza, uma vida que estava proposta a ele de realeza, para viver em Lodebar, este lugar periférico e afastado. Mas o seu pai Jonatas tinha uma grande amizade com Davi, que tornou-se rei. E um dia Davi lembrou-se de Jonatas e mandou os seus servos procurarem se havia algum descendente de Jonatas, porque Davi, o rei, queria fazer bem para os descendentes de Jonatas. E aqueles homens foram investigar e descobriram que havia um descendente de Jonatas morando em Lodebar. E aqueles homens então chegaram para Davi e falaram: olha, rei, encontramos um descendente de Jonatas, conforme o Senhor nos ordenou que procurasse.
encontramos um descendente de Jonatas, chama-se Mefibosete, e mora em Lodebar, nessa região de submundo. Davi então pede para que seus servos vão até Lodebar, encontrem Mefibosete e tragam Mefibosete, porque Mefibosete, ele vai comer, vai fazer suas refeições todos os dias na mesa do rei. E aqueles homens então vão obedecer o rei e chegam em Lodebar e encontram Mefibosete. E falam para Mefibosete: o rei te propõe levar você para o palácio e você vai fazer todos os dias a sua refeição na mesa do rei. Uma coisa boa, não é? Mas a reação de Mefibosete demonstra como ele estava interiormente. Ele fala para aqueles homens, fala: olha, não há condições de eu ir para a casa do rei. Já fazia tanto tempo que Mefibosete estava lá, mais de 20 anos. Ele tinha até um filho já. E aí, Mefibosete, ele fala para aqueles homens: olha, não há condições de eu ir para a mesa do rei, porque eu não passo de um cão morto. Olha como Mefibosete se sentia. Olha como esse homem estava por dentro. Ele não se considerava um homem. Ele não via nele próprio dignidade. Ele não se considerava nem mesmo um cachorro. Ele se considerava um cachorro morto. E ele diz para aqueles homens: não há condições, porque eu não passo de um cão morto. E aqueles homens então voltam para Davi e falam: olha, ele não quis vir porque ele falou isso. E Davi manda aqueles homens de volta e fala: eu exijo que vocês que tragam ele para cá. Sabe por quê? Porque quem decide é o rei. Não é o homem fragilizado na sua própria pequenez, nas suas próprias inseguranças, nas suas próprias impossibilidades. Um homem nesse estado, ele não está em condição de decidir nada. Quem decide é o rei, e o rei decide por amor. E o rei então manda aqueles homens: vão lá e tragam Mefibosete, porque ele vai fazer as suas refeições na mesa do rei. Foi exatamente isso que Cristo fez quando alcançou cada um de nós. E é exatamente isso que Ele nos comissiona a fazer. Vai para os Lodebar da vida e procure pelos Mefibosetes. Ache os Mefibosetes e tragam eles, porque eles vão comer na mesa do rei. Assim determinou o rei que fizesse. Assim é a parábola das bodas que Cristo ensinou. E foi assim que Deus mandou profetas, Deus mandou apóstolos, Deus mandou mensageiros ao longo da história da igreja. Deus mandou vários mensageiros. E é assim que Deus envia a igreja do século 21, numa era em que os jovens estão vivendo essa inversão moral. Essas meninas que estão felizes hoje dançando funk e mantendo relações sexuais com diversos parceiros, daqui a alguns anos vão estar mergulhadas em remédios e não conseguem dormir se não tomar remédios, e estarão fazendo fila nos consultórios psiquiátricos porque não tem mais alegria de viver. Como Salomão diz: entrega a Deus os dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, em que a lua não brilhe mais, as estrelas não brilhem mais, e as nuvens tragam mais chuva, e você olhe para você mesmo e fala: não vejo nos meus dias contentamento. Antes que aconteça isso, entregue os seus dias ao Senhor. E nós estamos vendo uma sociedade de jovens que estão cavando isso para o seu futuro. Isso é evidente e claro. Essas meninas que estão tirando foto nas redes sociais sorrindo, daqui a algum tempo serão pessoas frustradas e sem alegria de viver. Porque elas estão invertendo a moral, elas estão invertendo os valores. E a palavra de Deus diz: ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Ai daquele, porque acenderá a ira do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos sendo enviados como mensageiros reais para alcançar os Mefibosetes nos Lodebar da vida. E ao chegar nos Lodebar, haverão lobos, é hostil, mas o leão ruge e a terra estremece. E nós vamos alcançar o Mefibosete,
aquele que não se sente digno de ir na mesa do rei. Eu não passo de um cão morto, eu não sou digno, Se eu olhar para a minha vida, eu não sou digno de me sentar na mesa do rei do universo, eu não sou. Mas a decisão é dele, é o rei que decide. E ele escolheu pela sua graça. Alguns vão escolher permanecer em Lodebar. Sabe por quê? Porque o habitat natural dele é Lodebar. Mas alguns vão com os mensageiros para o reino, porque o habitat natural dele é o palácio. E ele vai comer na mesa do rei, porque assim o rei decidiu. E depois, irmãos, por fim, acho que eu já passei, né, pastor, o tempo? Estou terminando aqui. Verso 10. Desculpa, irmãos, estou terminando. Verso 10. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma, que era uma cidade imoral, que Deus destruiu. Haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade que rejeitou o mensageiro da paz. E quando ele diz aqui, sacuda das vossas sandálias o pó daquela cidade, ele quer dizer, aonde você chegar e as pessoas não receberem a mensagem do evangelho, sacuda o pó dos pés. Sabe o que quer dizer isso? Não traga nada com você. Não traga a poeira daquela cidade com você. Não traga as impurezas daquelas pessoas com você. Não traga os hábitos que aquelas pessoas têm com você. Não ouça as músicas que eles ouvem. Não usem as roupas que eles usam. Não tenha o linguajar que eles falam. Não tenha os hábitos que eles têm. Não se acostume com os erros que eles têm. Deixe tudo lá. Sacuda o pó. Deixe para lá. Não traga para não contaminar a sua vida. Para não contaminar. Você foi para lá levar libertação. Não se torne cativo. Se é que o evangelho não foi pregado em vão para você. Não traga os hábitos e os costumes daqueles que preferem Lodebar. Deixe-os em Lodebar. E aqueles que têm o seu habitat natural nos palácios, esse será seu galardão. E você os trará. E por fim, verso 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles chegando ali, cheios de alegria, pelo progresso que eles viam acontecendo na missão. E eles se sentiram muito felizes, porque eles se sentiram poderosos. Porque os demônios, que até outro dia eles tinham medo, se submetiam agora a eles, porque eles usavam o nome de Cristo. E eles chegaram todos felizes. Mas olha a resposta que Cristo dá para eles. Verso 18. Mas ele, Cristo, lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, está esse termo aqui no original, absolutamente vos causará dano. Jesus só fala isso quando eles voltam. Jesus não falou isso para eles antes. Eles foram obedientes. Eles não sabiam o que iriam encontrar pelo caminho. Quando eles voltam, Jesus fala: eu dei poder para vocês pisarem escorpiões, serpentes, e nada, absolutamente nada, causar dano em vocês. O leão que ruge, a terra estremece. Nada. Então não fiquem felizes, porque demônios se submetem. Mas eu vou dizer para você, por que você deve ficar feliz? Por quê? Porque a melhor notícia da tua vida é esse verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o seu nome está arrolado nos céus. Porque haverá dias em que alguém vai dizer: em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz milagre, em teu nome fiz isso e aquilo, e vai ouvir para a esquerda: malditos, porque não vos conheço. Então não fique feliz porque demônio se submete ao nome de Cristo, porque ele vai se submeter ao nome de Cristo.
mas fique feliz com o teu nome escrito no livro da vida, no livro dos salvos, porque você foi alcançado pela graça. Você era um Mefibosete que foi alcançado e retirado de Lodebar para almoçar, jantar e tomar todas as suas refeições na mesa do rei. Por isso, ficai feliz. Não por sentir que tem poder próprio, porque o homem não tem justiça própria. Nós dependemos totalmente de Deus. Não leve nem bolsa, nem alforge e nem sandálias pelo caminho. Nós dependemos totalmente dEle. A força é dEle. Quem faz a promessa é Ele. Quem cumpre a promessa é Ele. Quem dá a vida é Ele. Quem tira a vida é Ele. Quem dá a ordem para as coisas acontecerem no universo é Ele. E Ele tem poder para trazer à existência até aquilo que não existe, conforme diz as Escrituras. E quando o leão ruge, a terra estremece. E eu quero só terminar, irmãos, lendo Lucas 22, 35. Só para a gente terminar, eu vou passar a palavra aqui para o pastor. Lucas 22, 35. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei, sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Um versículo que você conhece e você crê. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bênçãos decorrentes da obediência, elas virão e te alcançarão, simplesmente porque você resolveu dizer: Senhor, eu estou aqui, não sei fazer, não tenho justiça própria, não tenho poder em mim para fazer nada, mas sobre a tua palavra eu lanço a minha rede, e a minha vida está fundamentada na rocha que é o Senhor. Amém. Posso fazer uma oração aqui, pastor? Vamos fazer uma breve oração.